A paz do Senhor, queridos irmãos, pastor Davi Passos, mais uma vez aqui com mais um tema da lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos falando aqui sobre a lição de número 8, com o tema O Deus Espírito Santo. Então gostaria que os irmãos aí pegassem a sua lição, pegassem a sua Bíblia e nos acompanhassem juntamente com este estudo, onde nós temos aqui o texto áureo dizendo: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. João capítulo 14, versículo 16. A verdade prática desta lição nos traz o seguinte texto: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como consolador, ensinador e santificador da igreja. Temos a nossa leitura em classe, que nos encontra em João, capítulo 14, versículo 25 até o 31, que diz assim a palavra de Deus: Tendo-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-lo dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me amardes, certamente exultareis por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse, agora antes que aconteça, para que quando acontecer vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Então, essa foi a leitura. Para nós estudarmos esse tema, essa lição nos apresenta alguns objetivos importantes neste tema. Primeiro objetivo é mostrar que o Espírito Santo é uma pessoa distinta, mas coigual ao Pai e ao Filho. Segundo objetivo que nos apresenta essa lição, esse tema, é evidenciar a plena divindade do Espírito Santo e seus atributos. E o terceiro objetivo é ressaltar as principais obras do Espírito Santo: encarnação, ressurreição e santificação. Então, você pode acompanhar aí, juntamente conosco, né, a respeito deste tema. Aqui nós vemos a introdução dizendo: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, tá? É a terceira pessoa divina, não uma força impessoal ou uma mera influência espiritual. Ele é o Consolador, tá? Ele é o Consolador prometido, que procede do Pai e do Filho. Ele é plenamente a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Esta lição discorre acerca da pneumatologia com base bíblica e teológica, evidenciando a pessoa do Espírito Santo, sua eterna divindade e suas obras maravilhosas. Então aqui não se trata de um mero símbolo da presença divina ou de uma força impessoal. Aqui ele é pessoa, com intelecto, vontade e emoções, capaz de falar, como fala ali em Atos capítulo 13, versículo 2, capaz de ensinar, como diz João 14, 26, capaz de interceder, como diz Romanos capítulo 8, versículo 26, né? De entristecer-se também, como nós vemos lá em Efésios capítulo 4, versículo 30. Agora, Jesus o chama de outro Consolador, indicando que ele possui a mesma natureza divina.
do Filho, né? Sendo distinto em pessoa, mas idêntico em essência. Então, o presente capítulo aqui, esta aula, ela tratará da pneumatologia bíblica e teológica sob 3 eixos principais. A primeiro é a pessoa do Espírito Santo, isso é, evidências bíblicas que ali de sua personalidade e revelação trinitária e igualdade com o Pai e o Filho. No segundo ponto, nós vemos a eternidade divina do Espírito. Isso quer dizer, seus atributos divinos, sim, e símbolos representativos. Já no terceiro ponto, nós vemos as obras do Espírito Santo, que quer dizer aqui passando pela encarnação e ressurreição até a santificação e glorificação final dos santos. Então vamos para o primeiro tópico dessa lição, que tem o tema a pessoa do Espírito Santo. Ali no primeiro título diz o seguinte: o Espírito Santo é uma pessoa. Então olha só, o Espírito não é uma força impessoal, uma energia ou uma influência, mas o próprio Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele age com autonomia, exercendo funções próprias de uma pessoa. Ele tem propósito, mente e consciência, o que comprova sua racionalidade, né? Ele pode ser entristecido, o que envolve sensibilidade e emoções. Ele ensina e faz lembrar, o que demonstra inteligência e comunicação consciente. Ele guia os crentes, tá? Função que exige entendimento e relacionamento. Também ele distribui os dons soberanamente, o que confirma a sua vontade e ação. E ele fala com clareza e chama pessoas e designa tarefas que são ações de uma pessoa divina. Então, negar sua pessoa é mutilar a Trindade. Quando olhamos na teologia cristã, a pessoa é compreendida como um sujeito com vontade, inteligência, emoções e ações próprias. Agora, o Espírito Santo, como revelado nas Escrituras, age de modo consciente, relacional e autônomo, tá? Características que evidenciam a sua personalidade. Então, ele age com autonomia, exercendo ali funções próprias de sua pessoa. Quando Paulo ensina que o Espírito Santo tem propósito, mente e consciência, ele fala ali aos Romanos capítulo 8, versículo 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos, tá? Agora, o termo grego para intenção, aqui é poronema, tá? É poronema, que se refere à mentalidade, à disposição e pensamento. Quando o apóstolo, ele atribui ali ao Espírito uma mente ativa, né? Uma mente consciente que intercede de forma compatível com a vontade de Deus. Isso confirma sua racionalidade e intenção volitiva, própria de uma pessoa. Então o Espírito Santo pode ser entristecido, como diz Efésios capítulo 4, versículo 30. Implica dizer também que o Espírito tem emoções, mas não como emoções humanas, voláteis, né? E sim sensibilidade moral e relacional. Ou seja, ele responde com pesar ao pecado e à quebra de comunhão. Então, aqui nós vemos que ele ensina e também faz lembrar, como diz João capítulo 14, versículo 26. O que demonstra aqui inteligência e comunicação consciente
com o propósito pedagógico. Agora, o Espírito Santo apresenta na memória do crente tudo o que Cristo falou. Palavras que jamais podem ser esquecidas. Então, ele guia, ele orienta os crentes, né? Uma função que exige entendimento, uma função que exige relacionamento, como de um mestre para o discípulo, como fala João capítulo 16 e 13. Ele também distribui os dons, a lição nos apresenta, né? Ele distribui os dons como quer, demonstrando vontade deliberada, pessoal e também ativa. 1 Coríntios 12, versículo 11 fala isso. Então, ele fala também diretamente, com clareza, e designa tarefas missionárias, né? E o que ali comprova o papel ativo do plano divino, como diz Atos capítulo 13, versículo 2. Então, a lição diz: negar sua pessoa é mutilar a Trindade. Negar a pessoalidade do Espírito Santo é reduzir o próprio Deus a uma força impessoal, algo completamente alheio à revelação bíblica. Agora, no segundo ponto da lição, aqui nos diz o seguinte: pessoa distinta da Trindade. Vamos ler? Aqui diz: a doutrina da Trindade afirma que Deus é um só, em essência, mas subsiste em três pessoas distintas. Embora o Espírito Santo compartilhe da mesma natureza divina do Pai e do Filho, sendo plenamente Deus, ele é uma pessoa distinta dentro da unidade da Trindade. Essa distinção do Espírito Santo é essencial para refutar heresias, como o modalismo, que ensina que o Pai, Filho e Espírito são apenas modos sucessivos de uma única pessoa divina. E o arianismo, que negava a divindade do Filho e do Espírito. E os pneumatomacos, né? Que negavam a deidade. Então, porém, as Escrituras ensinam que o Espírito é enviado pelo Pai e em nome do Filho, evidenciando seu papel distinto e sua missão específica. Em suma, o Espírito Santo é distinto do Pai e do Filho, mas plenamente Deus. Aqui nós vemos a doutrina da Trindade. Afirma que Deus é um só em essência, mas subsiste eternamente em três pessoas. Pedro, ele distingue as três pessoas divinas, cada uma agindo em uma etapa do processo de salvação. Se nós olharmos para 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, ali ele diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, nesse versículo, em três orações separadas, o apóstolo descreve aqui três atos do Deus triuno. Primeiro, o Pai elege, o Espírito santifica e o Filho redime. Então, com tudo aqui nós vemos, essa distinção funcional não implica inferioridade, mas mais ordem trinitária. Embora o Espírito Santo compartilhe da mesma natureza divina do Pai e do Filho, sendo plenamente Deus, ele é uma pessoa distinta dentro da unidade da Trindade. Como diz Tito, capítulo 3, versículo 5, ali onde diz: fomos salvos pelo poder regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, aqui o texto demonstra que o Espírito, ele tem um papel distinto de dar a vida, tá? Dentro da função trinitária, como fala Gênesis capítulo 2, versículo 7, João 6 e 63 e Romanos 8 e 11. Tá?
Hendricks, ele leciona que na Escritura é especialmente a terceira pessoa da Trindade a que aqui representada como quem outorga a vida. Daí ela também outorga a vida espiritual. Então essa distinção do Espírito Santo é essencial para refutar heresias, né? Como a lição nos falou aqui, como o modalismo que ensina que o Pai, Filho e Espírito Santo são apenas modos sucessivos de uma única pessoa divina, tá? Também nós vemos Sabélio, do século III, foi o maior defensor desse pensamento. Ele argumentava que a natureza do Filho era apenas semelhante à do Pai. Tá? Não era, portanto, idêntica à do Pai. Então essa heresia foi condenada lá no Concílio de Antioquia, em 268 d.C. A distinção do Espírito Santo, né? A distinção do Espírito aqui também combate, tá? O arianismo, que negava a divindade do Filho, né? Ário, ele ensinava que Deus Pai é o único eterno e que Cristo tinha sido criado, portanto, então, não eterno. Então, ele foi excomungado por heresia do concílio, lá no concílio de Niceia, em 325 d.C. E nessa esteira, aqui nós vemos a ortodoxia ratifica o papel distinto e a missão específica do Espírito Santo. Se nós olharmos a Bíblia em João, essa distinção é facilmente percebida lá no capítulo 14, versículo 26, quando diz: aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Então, a construção grega desse versículo é clara. Cada sujeito tem ações próprias, o que descarta aqui a ideia de que são apenas manifestações ou modos de uma única pessoa. Então, o texto aqui destaca 3 sujeitos distintos atuando simultaneamente. Primeiro, o Pai envia. O Filho é a referência do envio, em meu nome, né? E o Espírito Santo é o enviado com missão específica. Então, em suma, o Espírito Santo é distinto do Pai e do Filho, mas plenamente Deus, como diz 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. No terceiro ponto da nossa lição, nós temos aqui o título O Consolador Prometido. Acompanhando ali conosco, Jesus prometeu aos discípulos um divino companheiro. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A palavra Consolador é tradução do grego parakletos, que significa aquele que encoraja e conforta, e ajudador, que auxilia na necessidade e ajuda, e ainda advoga, que intercede ou defende alguém perante uma autoridade. O vocábulo aqui, parakletos, aparece 5 vezes nos escritos de João, referindo-se tanto ao Espírito Santo como a Cristo. E nesse contexto, o Espírito Santo é chamado de outro Consolador. Isso é, alguém da mesma natureza que Jesus. Então, o Espírito Santo, portanto, não é inferior ao Filho, mas assume o papel da presença permanente de Deus na vida dos crentes. Olha só que interessante. Jesus, ele fez uma promessa aos discípulos. Lá em João capítulo 14, versículo 16. Ele disse: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Então aqui, esse termo grego, parakletos, formado pela preposição para, que quer dizer ao lado de, e o verbo kaleo, tá?
Kalel, que quer dizer chamar, significa aquele chamado ali, né? Chamado a estar ao lado. Então, os campos semânticos do vocábulo permitem a tradução como consolador, isso é, que ampara, encoraja e traz conforto em meio à dor. Como diz 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4, né? Já ajudador, isso é, que assiste, presta auxílio ativo e prático nas necessidades, como fala Romanos 8, 26 e 27. E a lição também nos apresentou advogado, né? E advogado. O advogado é que defende legal ou intercessor, que pleiteia ali a causa de outro diante do juiz, como fala em 1 João capítulo 2, versículo 1. Agora, em João, a expressão paracletos, ele aparece 5 vezes, referindo-se ao Espírito Santo e também a Cristo. Então, vamos observar aqui, deixa eu ver. Na referência aqui de João capítulo 14, versículo 16, nós temos aqui a sinopse do texto. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, tá? A função do paracletos aqui nesse texto, consolador, ajudador, presença contínua de Cristo com discípulos, tá? E a pessoa referida aqui é o Espírito Santo como outro da mesma natureza. Agora, já em João, capítulo 14, versículo 26, nós temos aqui o versículo: e o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. Então, aqui, o mestre, instrutor, ensinador e recordador das palavras de Jesus, tá? E a pessoa referida também é o Espírito Santo. Agora, em João capítulo 15, versículo 26, a sinopse do texto é o Consolador que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará acerca de mim. Então, aqui a função do Paracletos, né, é testemunha, é revelador da verdade sobre Cristo, confirmador do testemunho apostólico. E a pessoa referida também é o Espírito Santo. Já em João capítulo 16, versículo 7, ali o texto fala: se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, o enviarei. Então aqui a função do Paracletos é a vinda do Espírito Santo, né? Ela depende da obra redentora, da exaltação do Filho, tá? E aqui a pessoa né, a pessoa referida é o próprio Espírito Santo enviado pelo Filho, tá? E por último, 1 João capítulo 2, versículo 1, aqui o texto fala, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, tá? A função do Paracletos aqui é advogado. Então, intercessor legal perante o Pai, com função judicial e remidora do pecado. Então, a pessoa referida aqui é o próprio Jesus Cristo. Então, esse outro consolador, que aqui no grego é allos parakleto, né? Paracletos, significa também da mesma natureza que Jesus. Então, o uso do adjetivo allos, né, que quer dizer outro, e não heteros, né, que quer dizer ali diferente, tá? Diferente. Então, sinaliza que o Espírito Santo é divino, pessoal e eterno. Então, esse versículo sustenta, né, a personalidade do Espírito Santo, que não é inferior ao Filho, mas assume o papel da presença permanente de Deus na vida
dos crentes, né? Como fala em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. No segundo tópico, nós temos o título aqui, a divindade do Espírito Santo. Primeiro ponto, aqui que nós vamos falar é o debate filioque, né? Filioque. Ali a lição fala o seguinte: a expressão latina filioque significa edofilho. Foi inserida no credo de Niceno Constantino Hipolitano para reafirmar o ensino bíblico que o Espírito procede do Pai e do Filho. Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho. Esse debate ocorreu no século IV, em virtude das heresias do arianismo e dos pneumatômacos. Em 381, após confirmar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma essência divina, a Igreja aprovou o credo que ratificava as Escrituras e professava a fé. O Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Então aqui o debate de filioque, né, fundamentada nas Escrituras, aqui nós vemos a fé cristã ratificou a doutrina trinitária nos concílios ecumênicos. Em Nicéia, lá em 325 depois de Cristo, estabeleceu a divindade do Filho. Então, ali diz: cremos em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, o unigênito do Pai, que é da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância, né? Que é homousios, né? No grego, como o Pai. Então, já em Constantinopla, em 381 depois de Cristo, no credo niceno constantinopolitano, né? Após confirmar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma natureza, o concílio ratificou ali a divindade do Espírito. Então, ali eles falaram: cremos no Espírito Santo, o Senhor vivificador, né? E o que procede do Pai e do Filho, o que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou por meio dos profetas. Então, o debate da divindade de Jesus e do Espírito ocorreu durante o século IV, em virtude do arianismo negar ali a igualdade e eternidade do Filho com o Pai. E, de forma indireta, também do Espírito, né? Então, nesse período, o grupo ali dos pneumatômacos, né? De tendências semi-arianas, apesar de aceitarem que o Filho era divino, negavam que o Espírito Santo fosse Deus. Então, os primeiros concílios, né, ecumênicos foram realizados para dirimir essas controvérsias. Então, a respeito do Espírito em Constantinopla, em 381 depois de Cristo, o credo grego declarou: to ektou patros eporoumenon, né? Que procede do Pai. Então, em Toledo, 589 depois de Cristo, a frase correspondente do credo latino acrescentou: qui ex patre filioque procedit, né? Que quer dizer que procede do Pai e do Filho. Então, o termo filioque aqui, né? Quer dizer e do Filho. Foi inserido para salvaguardar a fé bíblica que o Espírito procede tanto do Pai como do Filho. Como fala João, capítulo 15, versículo 26
e também capítulo 16, versículo 7. Aqui os textos-chave são capítulo de João, capítulo 14, versículo 16, quando ele diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. E também capítulo 15, versículo 26, quando ele diz: quando vier o consolador, que eu da parte do Pai vos enviar, entendeu? Aquele Espírito da verdade que procede do Pai. Então os verbos aqui, rogarei, do grego erotal, né? E proceder, que do grego é ekporeu etai, tá? São cruciais para esse debate. Então o verbo erotal, que significa pedir em termo de igualdade, e por isso é sempre usado por Cristo em relação ao seu próprio pedido para o Pai, no conhecimento da sua igual dignidade. Agora, o verbo proceder, tá? Verbo proceder, que sinaliza que o Espírito Santo é dado pelo Pai em resposta à solicitação do Filho, ele procede tanto do Pai como do Filho. Então, o Pai o dá, o Filho o envia. Então, o apóstolo Paulo, ele usa preposições gregas como ek, que quer dizer de, né, para expressar a relação do Espírito com o Pai e o Filho, compatíveis com a doutrina que o Espírito também procede do Filho, né? Quando nós vemos a saber lá em Gálatas capítulo 4, versículo 6, onde diz: e Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. E também em Romanos 8 e 9, né? Se alguém não tem o Espírito de Cristo. Então, está aí. Agora, o segundo ponto aqui, do segundo tópico da lição, nós temos aqui os atributos divinos do Espírito. O que a lição nos traz? Todos os atributos divinos do Pai e do Filho podem ser igualmente relacionados com o Espírito Santo, tais como onipotência, o Consolador tem pleno poder sobre todas as coisas. Onisciência, não existe nada além de seu conhecimento. Onipresença, não há lugar onde se possa fugir da sua presença. Eternidade, ele não passou a existir no Pentecoste, pois estava presente no ato da criação. Então esses atributos absolutos são exclusivos da divindade. Tais virtudes são, de modo inequívoco, evidenciais da deidade do Espírito Santo. Essas características lhe são inerentes, não lhe foram agregadas nem conferidas. A terceira pessoa da Trindade possui a mesma essência do Pai e do Filho. Então, aqui nós vemos o reconhecimento da divindade do Espírito não se apoia apenas nas declarações dos concílios da Igreja, mas, sobretudo, no fato de que a Bíblia lhe atribui os mesmos atributos exclusivos de Deus. Então, esses atributos não são adquiridos ou conferidos, mas são inerentes à sua essência eterna, tá? Como pessoa da Trindade. Então, desse modo, todos os atributos divinos do Pai e do Filho são igualmente relacionados com o Espírito Santo, como a lição nos apresenta aqui a onipotência, tá? A onipotência, aqui nós vemos o Consolador, né, tem pleno poder sobre todas as coisas. Então o nascimento virginal de Jesus é atribuído ao poder do Espírito, revelando que sua ação ali é ilimitada e criadora, como fala Lucas 1 e 35. Agora o vocábulo poder, que do grego quer dizer dinamis, né? Que expressa capacidade absoluta de realizar tudo o que está de acordo com a vontade divina. Então, todos os milagres e obras, né, poderosas no Evangelho são realizados pela operação do Espírito Santo. Então, Romanos capítulo 15, versículo 19 diz isso. Então, somente Deus é onipotente, como fala Salmo 15, né, versículo 3.
Agora, logo, se o Espírito Santo é dotado de onipotência, ele é Deus, né? Salmo 115, versículo 3, tá? Salmo 115, versículo 3. Vamos lá. Também falamos aqui sobre a onisciência. A onisciência, o que quer dizer? Não existe nada além de seu conhecimento. Pedro aqui identifica que o Espírito conhecia o que estava oculto no coração de Ananias, né? Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. E Paulo ensina que o Espírito possui conhecimento completo e direto, sem limitações alguma, como diz 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Também a onisciência pertence unicamente a Deus, como fala Salmo 147, versículo 5. Assim, então, o conhecimento pleno do Espírito é prova também de sua divindade. Quando falamos da onipresença, a lição nos apresenta a onipresença. Aqui nós vemos que o Espírito possui conhecimento absoluto também. O salmista, ele reconhece que o Espírito está em todos os lugares, quando fala em Salmo 139, versículos 7 a 10. Então a presença simultânea em toda a criação é prerrogativa divina, como diz Jeremias 23 e 24. Portanto, então, Espírito é plenamente Deus. Agora, falando da eternidade, o que a lição nos apresenta? A eternidade, a existência sem princípio e nem fim. O Espírito já atuava no momento da criação, pairando sobre as águas, como fala Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Então, o Espírito é eterno. Se o Espírito é eterno, ele não passou a existir no Pentecoste, mas já estava ativo na inspiração ali profética e na história da salvação. Como fala Hebreus capítulo 9, versículo 14. Então, a eternidade é atributo essencial de Deus, como fala Salmos capítulo 19, né? Salmos capítulo 90, versículo 2, tá? Por conseguinte, então, o Espírito não é criatura, mas é divina. Como observado, esses atributos absolutos são exclusivos da divindade. Então, traz virtudes, são de modo inequívoco evidências da deidade do Espírito Santo. Então, a terceira pessoa da Trindade possui as mesmas essências do Pai e do Filho. No terceiro ponto da nossa lição, do segundo tópico, fala sobre os símbolos do Espírito Santo. Olha só que interessante. Os símbolos do Espírito, os principais símbolos representativos do Espírito Santo são fogo, utilizado para retratar o batismo no Espírito, simboliza a pureza e presença e o poder de Deus. Água, o Espírito flui da palavra como águas vivas que refrigeram o crente e o reveste de poder. Vento se refere-se à natureza invisível do Espírito. No Pentecoste é representado pelo som como um vento, né? E óleo, usado para a luz e a unção, simbolizar a consagração do crente para o serviço e a iluminação para o entendimento das Escrituras. Também pomba. O Espírito desceu sobre Jesus em forma de pomba. É símbolo da paz e da mansidão. Cada símbolo atua como figuras para a compreensão do caráter e da atuação do Espírito. A expressão símbolo aqui é uma combinação de duas palavras gregas. Sim, que quer dizer com, e baleia, baleim, que quer dizer lançar. Então, que significa literalmente comparar uma coisa com outra.
tá? Não é o objeto real, mas serve como ponte para compreendê-lo ou expressá-lo. Então a declaração de fé é das Assembleias de Deus, afirmam aqui que os símbolos do Espírito Santo os símbolos do Espírito Santo são reflexos das suas múltiplas operações, mas, de maneira alguma compromete a sua personalidade e divindade. Então, os principais símbolos representativos do Espírito Santo, aqui a lição nos apresenta, Primeiro é o fogo, O fogo, no relato aqui do Pentecoste, lá em Atos 2, o fogo aparece como línguas que pousaram sobre os discípulos, simbolizando o batismo no Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 2, versículo 3. Aqui o fogo é um símbolo bíblico multifacetado, associado à purificação, como fala Malaquias capítulo 3, versículo 2 ao 3. Também é associado ao poder divino, como diz lá em Êxodo capítulo 3, versículo 2. E associado à presença de Deus, como fala em Êxodo capítulo 19, versículo 18, e também à santificação, ao zelo e ao fervor espiritual, Como diz Romanos capítulo 12, versículo 11. Também outro símbolo aqui que a lição nos apresenta é a água. A água simboliza o Espírito como fonte de vida, como pureza e renovação espiritual. Então o Espírito flui da palavra como água viva, vivificante e refrescante, que satisfaz a sede espiritual, refrigera o crente e o reveste de poder. João capítulo 7, versículo 37 e 39 e Efésios 5 e 26. Terceiro símbolo aqui fala sobre o vento, Invisível e imprevisível. Ilustra a natureza espiritual e livre do Espírito. Como diz João capítulo 3, versículo 8. Se nós olharmos lá no Pentecoste, o som do vento impetuoso anuncia a manifestação do Espírito de forma poderosa e transformadora, como diz Atos 2 e 2, E ali simboliza o caráter soberano e ativo do Espírito Santo. Também temos ali o óleo. Óleo como símbolo de unção. Óleo como símbolo de consagração e capacitação para o ministério. Se nós olharmos para a antiguidade, o óleo também era usado para iluminação, indicando o Espírito ali como fonte de iluminação espiritual e entendimento das Escrituras. Como diz 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22, e 1 João capítulo 2, versículo 20 ao 27. Agora o Espírito capacita o crente a viver em santidade e exercer dons espirituais, Outro símbolo que temos também, representando aqui, símbolo do Espírito Santo, é a pomba. Pomba presente no batismo de Jesus. Simboliza a mansidão, simboliza a paz e pureza do Espírito, como diz Mateus 3:16. Outra vez eu digo, simboliza, não é símbolo, Esse pássaro, conhecido por sua natureza pacífica, ele aqui é inofensivo, expressa o caráter gentil e consolador do Espírito Santo. Então, representa a presença serena e pacificadora do Espírito Santo que habita no crente. Então, assim, os símbolos são figuras humanas para compreender aspectos invisíveis do Espírito Santo. Mas o Espírito não está limitado a esses símbolos, Cada figura revela um atributo divino ou uma ação específica do Espírito, a fim de auxiliar na compreensão do caráter e da atuação do Espírito. Terceiro tópico da lição: as sombras do Espírito, as obras do Espírito Santo. As obras do Espírito Santo, Primeiro ponto fala o Espírito Santo e a encarnação. Então diz,
A encarnação do Filho de Deus revela o papel do Espírito como o agente divino na concepção de Jesus. Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo em união com o poder do Pai, atua de modo sobrenatural no ventre de Maria. Embora Jesus tenha sido concebido pelo Espírito, ele é filho do Pai, pois foi gerado na eternidade. O evento é uma ação trinitária. O Pai envia o Filho assume a forma humana e o Espírito realiza o milagre da concepção. A divindade do Espírito é confirmada por sua participação indireta na encarnação do Verbo, uma obra que somente Deus poderia realizar. Então aqui a encarnação do Filho, né? A encarnação do Filho de Deus, ela revela o papel singular do Espírito como agente divino na concepção de Jesus. Se nós olharmos para Lucas ele registra que o anjo Gabriel declarou a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Está lá em Lucas capítulo 1, versículo 35. Então aqui, se nós analisarmos esse texto, o verbo descerá, que do grego é perchomai, né, transmite a ideia de uma vinda intencional e eficaz, ali enfatizando que a ação do Espírito Santo é pessoal e direcionada. Então essa linguagem indica que a concepção de Jesus não foi resultado da ação humana, mas o Espírito Santo, em união com o poder do Pai, atua de modo sobrenatural no ventre de Maria. Outra coisa, Mateus também enfatiza a origem divina da concepção, ao revelar que Maria, lá em Mateus capítulo 1, versículo 18, diz: se achou grávida pelo Espírito Santo. Se achou grávida pelo Espírito Santo. Então o evangelista reforça a informação, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Em Mateus capítulo 1, versículo 20. Então aqui o verbo gerado, que do grego é genao, né, significa que confirma a obra misteriosa do Espírito Santo e ratifica a ausência de qualquer intervenção física. Essa verdade, nós vemos, ela está em consonância com o livro dos começos, tá? Barclay, ele destaca que no princípio o Espírito de Deus sobrevoava a face das águas e o caos se converteu em cosmos, como diz Gênesis capítulo 1, versículo 2. Então, o Espírito é o criador do mundo e o doador da vida, de maneira que em Jesus Cristo ingressa no mundo o poder de Deus que dá vida e cria. Então, embora Jesus tenha sido concebido pelo Espírito Santo, ele é eternamente filho do Pai, gerado e não criado, tá? Como diz João capítulo 1, versículo 1 e Miqueias capítulo 5, versículo 2. Então a concepção virginal aqui não cria o filho, mas introduz a sua natureza humana na história. Então, o Espírito Santo atua como agente da nova criação, formando no ventre de Maria o corpo santo do Salvador, como fala Hebreus capítulo 10, versículo 5. Sem a mácula do pecado, para que ele pudesse ser ali o Cordeiro perfeito, né? Como fala 1 Pedro capítulo 1, versículo 19. Então, essa participação direta do Espírito confirma ali sua divindade, porque a concepção do Verbo encarnado é obra exclusiva de Deus. Então, a concepção virginal de Jesus é, em essência, uma obra trinitária. O Pai é a fonte e o autor do plano redentor. O Pai é quem envia o Filho, como fala Gálatas capítulo 4, versículo 4, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho.
Então, o Filho voluntariamente assume a natureza humana, como diz Filipenses 2:7, e a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, né? Então, o Espírito Santo, ele executa o milagre da concepção, unindo a natureza divina do Verbo à natureza humana recebida de Maria, de forma santa e sem ali a transmissão do pecado original, como fala Mateus 1:20 e Hebreus 4:15. Essa ali cooperação, ela revela a participação direta do Espírito na encarnação do Verbo, que uma obra que somente Deus poderia realizar, tá? No segundo ponto do terceiro tópico aqui, fala sobre o Espírito e a ressurreição. Olha só que interessante. A vida e o poder sobre a morte são atribuição exclusiva de Deus. E nesse sentido, a ressurreição de Cristo é uma obra da Trindade. O Pai ressuscitou o Filho declarou possuir poder para dar a sua vida e retomá-la. Ele próprio é a ressurreição e o Espírito Santo é o agente vivificador. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivifica o vosso corpo mortal pelo Espírito que em vós habita. Então, Paulo atribui ao Espírito Santo a ação direta na ressurreição e afirma que esse mesmo Espírito habita nos crentes, garantindo-lhe a ressurreição final, uma ação que apenas Deus é capaz de executar. A atuação do Espírito nessa obra comprova sua plena divindade. Então, olha só, a ressurreição é a mesma demonstração incontestável da soberania divina sobre a morte. As Escrituras, elas afirmam que apenas Deus possui o poder de dar vida e também restaurá-la. Né? Quando fala em João capítulo 5, versículo 21, ali diz: pois assim como o Pai ressuscitou os mortos e os vivificou, assim também o Filho vivifica aquele que crê. Então, desse modo, a ressurreição de Cristo é um ato conjunto e inseparável do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, o Pai é apresentado como aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, como fala Atos 2:24. Agora, o Filho, por sua vez, declarou possuir autoridade para entregar a sua vida e também retomá-la, como fala João 10:18. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Então, o verbo reaver, aqui do grego é lambano, né? Lambano, que significa pegar de volta. Aponta para a divindade de Jesus, pois a vida e a ressurreição são prerrogativas exclusivas de Deus, como fala João capítulo 5, versículo 21 e João capítulo 11, versículo 25. Então, além disso, Jesus não apenas afirma que ressuscitará, mas se apresenta como a própria ressurreição. Em João capítulo 11, versículo 5, ele mesmo diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que mora, viverá. Então, nas Escrituras Sagradas, também o Espírito é revelado como o agente vivificador dessa obra. Paulo, ele declarando ali em Romanos capítulo 8, versículo 11, ele diz: o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dos mortos também dará vida aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Então, essa afirmação, ela possui duas dimensões. A primeira, ela aponta para a ação direta do Espírito Santo na ressurreição de Cristo. E a segunda dimensão garante aqui
aos crentes que esse mesmo Espírito lhes concederá a vida na ressurreição final, como diz 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 até o 54. Então, aqui dessa forma, a ressurreição de Cristo é uma obra trinitária. Esse fato revela, né, a unidade e a igualdade do Espírito Santo, né, com o Pai e o Filho, afirmando que ele é plenamente Deus e participante da obra salvífica desde a encarnação até a consumação final, tá? No terceiro ponto da nossa lição, aqui do terceiro tópico, nós vemos aqui o Espírito Santo e a santificação. Então, olha só que interessante o que a lição está nos apresentando. O Espírito não apenas nos convence do pecado, mas também promove transformação. Deus nos escolheu para vivermos em santidade. A santificação possui duas dimensões. Uma posicional, no momento da conversão, e a outra progressiva, como processo contínuo de transformação. Então, o Espírito Santo habita no crente desde a regeneração até a glorificação, conduzindo-o em santidade. Porém, requer a cooperação do crente. Paulo exorta: andai em espírito, e também adverte: não entristeçais o espírito. No entanto, não é resultado exclusivo do esforço humano, mas uma ação permanente do Espírito. Essa ação atesta a deidade do Espírito, pois apenas Deus pode transformar o coração humano. Então, a respeito da santificação, aqui é uma das obras essenciais do Espírito Santo na vida do crente. O próprio Cristo, ele declarou que o Espírito Santo viria para convencer o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, João capítulo 16, versículo 8, né, nos diz isso. E aqui sinaliza que o Espírito Santo não apenas convence o homem do pecado, mas também promove sua transformação. Como diz 2 Coríntios 3 e 18. Então, o plano eterno de Deus inclui a santidade do seu povo. Desde antes da fundação do mundo, se vocês prestarem bem atenção no texto, o Pai elegeu os salvos em Cristo para serem santos e irrepreensíveis diante dele. Está lá em Efésios capítulo 1, versículo 4. E essa escolha soberana ali é aplicada pelo Espírito, né? Conforme Paulo mesmo, ele ensinou lá na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, quando ele diz: Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, tá? Pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, a santificação possui duas dimensões completamente, tá? E complementares. Primeiro, uma posicional, que ocorre no momento da conversão. Quando ali o pecador é separado para Deus e declarado justificado pela obra de Cristo. 1 Coríntios capítulo 6 e 11 fala: mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Então, e no Espírito do nosso Deus. Então, a outra dimensão é a progressiva. Isso é, um processo contínuo de conformidade à imagem de Cristo, que dura por toda a vida do cristão. Então, o autor aos Hebreus, ele exorta, lá no capítulo 12, versículo 14 de Hebreus, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, conforme as Escrituras, aqui nós vemos que o Espírito Santo habita no crente desde a regeneração até a glorificação, guiando-o no caminho da santidade. Então, contudo, esse processo envolve responsabilidade humana. Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne.
Ao mesmo tempo, o apóstolo adverte lá em Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Então, essa dinâmica mostra que a santificação não é fruto exclusivo do esforço humano, mas é resultado de uma ação permanente e soberana do Espírito Santo. Como diz 1 Pedro 1 e 2. Agora, essa ação atesta a deidade do Espírito. Por quê, pastor? Porque somente Deus é capaz de transformar o coração humano, como já havia profetizado Ezequiel, né? Vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36 e 26. Assim, então, a santificação é, ao mesmo tempo, uma dádiva concedida pela graça e um chamado à cooperação diária com o Espírito, né? Ela comprova a divindade do Espírito Santo, tá? Porque apenas Deus pode regenerar e preservar, né, um pecador, frutificando por toda a vida até o dia de Cristo, tá? Conclusão. Aqui na conclusão a lição diz o seguinte: compreender a divindade do Espírito Santo fortalece nossa fé e na Trindade. O Espírito Santo é distinto do Pai e do Filho, mas coigual em essência, poder e glória. Como Consolador, ele continua a obra de Cristo e habita na vida dos crentes. Sua presença é viva, transformadora, indispensável na edificação, ensino e missão da igreja. Que todos nós vivamos guiados pelo Espírito Santo até que Cristo volte. Amém? Vamos aqui para a nossa revisão de conteúdo, nosso questionário. A primeira questão aqui diz o seguinte: o Espírito não é uma força impessoal, uma energia ou uma influência, mas o próprio Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Cite 3 características apresentadas na lição que confirmam essa verdade. Resposta: ele tem mente, vontade, emoção, pode ser entristecido, guia, ensina e distribui dons. Segunda questão diz o seguinte: cite 3 atributos divinos do Pai e do Filho que podem ser igualmente relacionados com o Espírito Santo apresentados na lição. Resposta: onipotência, onisciência, onipresença e eternidade. Terceira questão: quais os 5 principais símbolos representados do Espírito Santo mostrados na lição? Resposta: fogo, água, vento, óleo e pomba. Quarta questão: Paulo atribui ao Espírito Santo a ação direta e em que episódio? Resposta: no episódio da ressurreição de Cristo. Quinta e última questão: quais são as 2 dimensões da santificação? Resposta: santificação posicional, que é na conversão, e progressiva, que é no processo contínuo da transformação. Amém? Aqui nós finalizamos mais uma lição, a lição de número 8, né? A nossa lição aqui, onde o tema é o Deus Espírito Santo. Não deixe de compartilhar, não deixe de estar comentando, deixando aí seu comentário, ativando o sininho e também curtindo, né? Aí para que você venha estar recebendo todos os dias, todas as semanas, mensagens, estudos bíblicos, doutrinários e teológicos aqui através do nosso canal. Amém? Que Deus abençoe. Pai querido, Pai eterno, na tua presença, Senhor, nós te agradecemos por mais este estudo, por mais esta aula. Deus, pedindo, Senhor, que tu venha abençoar a cada vida, Senhor. Através do teu Espírito Santo, Pai, que tu venha direcionar a cada professor, que tu venha direcionar e ajudar, Senhor, abençoando a cada aluno, a cada um que vai estar ouvindo e estudando através deste
deste material aqui, deste vídeo, Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa cada ouvinte, Pai. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe.